possibilidades, né, vários pontos que podem estar gerando o erro que você está buscando, justamente por ser uma variável global. Se fosse uma variável local, você teria um escopo delimitado e também uma região muito menor de código que pode estar gerando erro, né? Então, as variáveis globais devem ser evitadas a todo custo, né? A gente pode pensar em fazer o nosso programa somente com variáveis locais. Já as variáveis locais, elas são declaradas dentro de uma função, elas só existem durante a execução da função, por isso não ocupam a memória durante toda a execução do programa, como a gente viu lá no PyCharm, né? No momento em que a gente entrou dentro da função, o processo, né, ali foi empilhado e enquanto aquele processo está empilhado, né, que a gente está executando a função, é quando aquela memória vai existir, aquela variável vai existir na memória do computador. Quando termina a execução da função, a memória é liberada. Então, elas são visíveis apenas dentro da função, onde foram declaradas, e outras funções não podem referenciá-las. E, já falei antes, né, os parâmetros das funções, dentro da função, ela pode ser vista como uma variável local. Então, vamos falar um pouquinho sobre parâmetros, né? Existe uma diferença técnica entre o que é um parâmetro e o que é um argumento, né? Os parâmetros, eles são os nomes que aparecem no cabeçalho de declaração das funções. Então, quando você declara uma função e essa função tem uma lista de parâmetros, né, ali a gente chama de parâmetro. Mas, quando a gente vai chamar a função de fato e a gente passa ali valores literais ou variáveis ou expressões, né, dentro da invocação da função, a gente não chama aqueles valores de parâmetros, a gente chama de argumento. Então, quando a gente chama a função, é um argumento que é passado, e quando a gente define a função, a gente define a lista de parâmetros, né? Quando uma função é chamada por outra, os argumentos da chamada são copiados para os parâmetros presentes no cabeçalho da função. Então, por exemplo, né, a gente tem duas funções aqui nesse programa, a função média e a função main. A função main, ela vai chamar a função média, passando aqui 30 e 40. Então, 30 e 40 são os argumentos passados para a função média, que são copiados para dentro dos parâmetros, num1 e num2. Aqui eu calculo a média aritmética e retorno. E aí esse valor vai ser guardado dentro da variável valor, que é uma variável local da função main. Os parâmetros são como as variáveis locais da função. E a gente deve ter o cuidado de não declarar variáveis locais com o mesmo nome dos parâmetros. Caso contrário, o acesso aos parâmetros será perdido, né? Se a gente viesse aqui nessa função média e declarasse uma variável num1, recebendo 0, por exemplo, antes dessa linha aqui, né? O num1, que a gente recebeu como parâmetro, some, né? Ele vai ser sobreposto. E aí, a gente não tem mais acesso a esse valor. Então, por isso que a gente deve evitar declarar variáveis locais com o mesmo nome do parâmetro. Então, aí eu coloquei algumas situações que pode parecer pegadinha de escopo de variável, né? Então, a gente tem que se acostumar com os conceitos para saber como é que o programa vai se comportar. Por exemplo, aqui a gente tem uma variável i, que é uma variável global, né? Ela está sendo declarada fora de função, então ela é uma variável global. Isso quer dizer que abaixo do lugar onde ela está sendo declarada, a gente pode referenciar ela, né? Então, está tudo tranquilo. A gente declara ela, chama a função imprime. A função imprime vai chamar o print passando o i, né? Então, eu nem passo ela como parâmetro da função. Eu chamo ela aqui dentro da função, porque ela é uma variável global e eu consigo referenciar. Já, depois eu chamo a função soma, né? Soma vai retornar o valor de i mais 1 e vai printar também esse valor, né? E por fim eu vou dar print na variável global. Então são 3 acessos aqui à variável global i. O resultado desse programa, quando eu chamo a função imprime, vai imprimir 5, que é o valor atual de i. Quando eu der um print em soma, a função soma, ele vai imprimir 6, né? Que é 5 mais 1. E por fim o print de i vai imprimir 5 novamente. Então o resultado desse programa vai ser 5, 6 e 5. Já se a gente tentar alterar uma variável global dentro de uma função,
Python, a princípio, não vai deixar, certo? Então, existe aí uma pequena estratégia de segurança de Python para que a gente evite modificar as variáveis globais dentro das funções, né? Então, aí o código inicializa a variável global i, coloca 5 dentro dela, chama a função incrementa. E dentro da função incrementa, ela tenta fazer o i ser incrementado em uma unidade. Se a gente tentar executar esse programa, né, ele vai dizer que, vai dar esse erro aqui, ó, unbound local error, a variável local i foi referenciada antes de ser declarada, atribuída, né? Então, ele meio que espera que i seja uma variável local que você esqueceu de declarar. Você já está modificando direto o valor, o que não é possível, né? Mas se a gente quiser assumir o risco de modificar uma variável global dentro de uma função, Python permite isso, desde que a gente coloque o global na frente. Então, esse código começa a funcionar, né? Ele passa a funcionar no momento que eu digo que i é uma global, usando essa palavra-chave aí, palavra reservada da linguagem Python. E vai funcionar, né? Não é recomendado, né? Não é nem recomendado que a gente use variáveis globais, só utilizar se for realmente o jeito, e ainda mais se a gente começar a modificar a variável global em tudo que é local do programa, isso vai causar certamente problemas mais na frente, né? Mais alguns exemplos de declaração de variável. Agora, no escopo local. Aí a gente tem duas funções, né? Então, eu tenho a função incrementa, que declara a variável local i, recebe 0, e incrementa ela em uma unidade. E na função main, eu chamo a função incrementa e depois eu tento imprimir o valor de i. Esse código não vai funcionar porque a variável i é uma variável local e dentro de main a gente não consegue acessar ela. Também é interessante que se a gente tiver no mesmo escopo, a gente não consegue ter variáveis diferentes com o mesmo nome. Mas, se a gente tiver variáveis em escopos diferentes, elas podem ter o mesmo nome, porque elas referenciam endereços de memória diferentes. Então, aqui eu tenho as mesmas funções, incrementa e main. Incrementa continua igual, né, ao exemplo anterior. E main, eu modifiquei ela, criando uma variável local i. E agora o código vai funcionar, né? Então, ó, como é que ele vai funcionar? Eu estou chamando a função main vai ser executada, vai criar a função i dentro do escopo de main, vai criar a variável i dentro do escopo de main que armazena 10, vai chamar a função incrementa, né? Incrementa vai criar um i do escopo de incrementa, que vale 0 e depois 1, mas quando eu sair de incremento e voltar para dentro da main e der o print i, é o i de main que eu estou imprimindo, né? Então, ele vai imprimir 10. Né? Para ele não enxerga o i de incrementa. Então, aí a gente tem um exemplo de mesmo nome, porém variáveis distintas. E aí, para encerrar, né, esse último exemplo de escopo local versus escopo global, o que é que acontece quando a gente tem uma variável de escopo local com o mesmo nome de uma variável com escopo global? Aqui a gente tem a variável de escopo global i, né? Em def incrementa, a gente mexe dentro da variável global i e manda imprimir o valor dela. E dentro da main, a gente declara uma variável local i, né? Então, para main, só existe a variável local i. A local i sobrepõe a global i. Aí, o resultado do programa vai ser... primeiro, ela vai chamar incrementa. Incrementa vai fazer i valer 1, né? A global i é 0. 0 mais 1 dá 1. Ele vai imprimir, ó, o valor de i incrementa é 1. Ele vai sair do escopo de incrementa, vai voltar para o escopo da função main, onde só existe a i local. Ele não vai enxergar o i global. E aí ele vai imprimir que o valor de i em main é 10. Né? Vão ser essas duas frases que vão ser impressas no resultado do programa. A gente pode dar uma testada, né, para a gente não se confundir. Então, eu vou copiar o código aqui para dentro e vou copiar. Executando.
eu tenho o resultado esperado, né? O valor de I incremento é 1. Aqui dentro de incrementa eu estou tratando de I global. E o valor de I em main é 10, porque a variável I local sobrepõe o valor do I global. Ok, pessoal? Então, eu vou colocar mais um vídeo depois, onde a gente vai falar um pouquinho mais, um papo um pouquinho mais avançado de passagem de parâmetro em Python, como é que funciona, né? Que os conceitos são um pouquinho diferentes de C. Então, até o próximo vídeo.